Olá, pessoal. Ângela Santiago aqui para mais um podcast PodPet aqui na TV Galega, onde a gente se sente à vontade para falar sobre a causa animal. E hoje eu trouxe mais dois convidados de peso, como eu sempre costumo falar. São de peso por quê? Porque são as pessoas que realmente fazem acontecer nos bastidores da causa. E eu me sinto muito honrada hoje em estar aqui com o Dr. Carlos, né? O nosso médico veterinário que vai tirar umas dúvidas aí para o pessoal de fora. Doutora Melissa, também da Comissão da OB, Direitos Animais, que também tem muita novidade aqui para trazer para nós e também vai esclarecer algumas coisas referente à dúvida sobre leis municipais, estaduais, né? Doutor Carlos também ali pode nos dar ali uma mão falando um pouquinho do maus tratos, o que caracteriza maus tratos, em cima de um laudo de um veterinário técnico, né, um RT. Mas é isso, pessoal. Então, eu vou deixar agora com eles, eu quero que eles se apresentem, falem um pouquinho sobre, né, realmente desse trabalho tão maravilhoso. E é isso. Vamos começar com o Dr. Carlos. Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite, primeiramente. Um prazer estar aqui com vocês. Igualmente. Sou formado médico veterinário há 2 anos, mas trabalho na causa animal, com animais há quase 20 anos. Comecei lá atrás como banhista e tosador e até chegar aqui hoje e atualmente atuo aqui na cidade de Blumenau, leciono também em outras cidades. Então vamos conversar aí um pouquinho hoje sobre alguns cuidados que a gente puder orientar, né, os telespectadores em alguns cuidados e também conversar aí sobre algumas leis que a doutora vai ajudar a gente aí também a entender um pouquinho, né? E vamos falar também de maus tratos, o que caracteriza perante a lei e na visão do médico veterinário os maus tratos também. É um ponto legal para a gente entender os dois lados. E temos que entender, procurar saber dos dois lados, né? Porque às vezes há uma divisão ali eu não digo uma divisão de etapas, mas é um parecer, né? Nós temos um parecer técnico e temos o parecer de uma protetora, por exemplo, né? Ou até mesmo de um órgão fiscalizador, né? Mas, enfim, doutora. Olá. Boa tarde. Agradeço o convite também. Muito bom estar aqui com vocês nessa tarde especial. A causa animal é bem especial para mim, embora tenha caído de paraquedas, não tenha tanta experiência na prática, mas eu quero ver hoje eu vim aqui para tentar ajudar um pouquinho a contribuir, tirar um pouco das dúvidas que existem, né? Caiu de paraquedas, não, mas assim, ó, com toda a compaixão, né, doutora? Sim, com certeza. Provavelmente eu já tinha esse lado, já né? Isso aqui, e quando fui nomeada, o meu acontecimento, meu nascimento com a causa foi a nomeação no Combeia, né? Comissão Municipal do Bem-Estar Animal aqui do município de Blumenau. E quando eu cheguei ali, eu vi um mundo novo, né? Uma série de problemas. E muito legal assim, buscar soluções, Até mesmo com o Dr. Carlos, banhista, tosador, nossa. Então, assim, atendimento ali, a lida com os cães no dia a dia, tá sendo uma paixão e procurar entender mais um pouquinho. Nossa, um médico veterinário hoje. Né? Gostar é uma coisa, exatamente, né? Se envolver é outra, né? Porque hoje nós temos os simpatizantes, os protetores, né, que lutam, os ativistas, né, a gente consegue dar uma classificação para cada um. E também temos, lógico, essas pessoas maravilhosas que nos ajudam, porque hoje não basta só resgatar, cuidar, hoje nós temos que proteger eles de todas as formas, dentro da lei, né, e também é lógico, maus tratos, enquanto ele está com uma protetora, eu tenho total segurança que ele vai estar bem, mas a partir do momento que vai fazer a adoção desse animal, ali já, né? Eu, por exemplo, eu já tenho cães devolvidos. Isso. Que vieram, retirei de maus tratos e foram devolvidos através de maus tratos também. E você sabe, falando em maus tratos, né? Você me lembrou agora, quando eu comecei como banhista e tosador, os casos de maus tratos. Eu recebia casos de maus tratos, que para mim era maus tratos, aquele cão que era negligenciado o ano inteiro. E ele só ia para o banho e tosa em estado lastimável. Para final do ano, para aparecer bonitinho. Nas fotos. Infelizmente. E daí a gente começa a falar de maus tratos, né? O que é maus tratos?
Exatamente. Daí, assim, eu deixar aquele... E eu falo isso, e eu conversava muito com um professor na faculdade. Hoje, a maioria dos animais que sofrem maus tratos estão dentro de 4 paredes. Claro, existem os errantes, que a gente sabe, Sim. mas tem uma boa parcela de que estão em 4 paredes e a gente não vê, infelizmente. E daí, dentro de um Exatamente. banho e tosa, muitos profissionais que lá trabalham também experienciam, né, vivenciam o que é maus tratos de alguma forma, que ele é De alguma negligenciado durante um Sim. ano inteiro em algumas situações. Infelizmente, a gente tem essas situações também. É uma porta de entrada, né? Uma porta de entrada, exatamente. Eu vejo assim, lógico, são casos e casos, inclusive nós temos um caso, né, a doutora que também foi recentemente, que eu até inclusive levei para a doutora Melissa, de um cão que supostamente estava sendo negligenciado por um banho. Mas um banho dentro de um pet shop, porque o banho dentro da casa acontece. Mas se tratando de um cão peludo, aquela coisa toda, tinha acesso às ruas, né? Uma rua pequena, sem saída, mas, enfim, sujo. Né? Então, a pessoa se sentiu à vontade para conversar com alguém da casa que não era o responsável, né? Me doa esse cachorrinho? Pode levar. Mas a pessoa não comunicou realmente a tutora responsável, né? E hoje a alegação para esse cão voltar é porque estava em maus tratos. Mas que maus tratos é esse? Porque ele estava sujo? Eu, particularmente, eu tenho um Shih Tzu, né? Agora ele está tosadinho, peladinho, mas ele já teve com o pelinho bem. O que acontece? Ali em cima na calçada, na brita, ele já dá um jeito de se rolar ali. Isso eu digo dentro do cercado. E voltar para dentro de casa virado. Né? Então, assim, acontece. E tem que escovar todos os dias, porque senão é um nozinho na orelha, um nozinho aqui, um nozinho lá. É lógico que a gente sabe que tem aquele cachorro que, pelo amor de Deus, né? Aquele cachorro, a gente costuma dizer Bob Marley, é isso? Rastafarizinho, né? Rastafari do tempo. Realmente, aí um cão nessas proporções, eu acho que já, ao meu ver, caracteriza maus tratos. Doutor. Então, eu sempre digo que é uma linha muito tênue, né? E a doutora deve concordar comigo. É uma linha muito tênue entre o que é maus tratos aos olhos de um e o que é maus tratos aos olhos de outro. Por exemplo, enquanto profissional, a humanização dos animais, para mim, é maus tratos. Você humanizar um pet é maus tratos. Você proibir um pet de caminhar, colocá-lo num carrinho e começar a empurrá-lo sem que ele não tenha nenhuma necessidade, é maus tratos. No meu ponto de vista como profissional. Para mim, bem-estar, o que é? É um animal poder expressar a sua liberdade, ser animal, ser um cachorro, ser um gato, ser um cavalo, ser um bovino, seja lá. Ele tem que expressar as suas liberdades, as suas ações naturais. O que um cachorro faz? Um cachorro cava, ele corre, ele cheira, ele pula, se precisar ele faz xixi no poste, né? Ele interage com outros cães. Isso é ser cachorro. Quando eu privo ele dessas liberdades ou dessas ações, eu já estou praticando maus tratos para aquela espécie. Então, a gente pode partir desse ponto para começar a entender o que é maus tratos. Agora, se nós formos inverter a ótica, né, e colocarmos para uma... Vamos colocar aquela senhorinha lá na casa dela que trata a Melzinha lá como uma filha, na cabeça dela, não, ela faz o melhor que ela pode. Sim. Né? Na minha visão, maus tratos. Na dela, ela é uma excelente tutora. Então, são 2 pontos. Por isso que é uma linha que a gente tem que ir com muito cuidado, porque... Tem que cuidar dos jogadores de plantão, exatamente, né? Jogadores de plantão, que não tem o conhecimento técnico, agora, né? me plantou uma dúvida. Meu Deus, eu sou a mãezinha ou eu estou cometendo maus tratos? Porque eu não coloco no carrinho. Exato. Mas, né, lógico, a gente dá aquele mimo, principalmente para os mais idosos, né? A gente tem mais aquele cuidado e tal. Eu tenho muitos cães idosos onde eu privo eles, né, de várias situações. Eles ficam comigo dentro de casa, vão lá fora de manhã, pegar o solzinho da manhã e para dentro de novo, assim. Porque tem um cuidado da escada, porque já é difícil para caminhar, né? Então, assim, se cair ali fora, um outro mais jovem pode vir, pode brincar e vai machucá-lo. Então, eu não sei até que é uma superproteção, mas eu concordo com você. Realmente, é um campo de visão totalmente diferente, né? Exato.
Mas, enfim, o maus tratos mesmo do cão errante, esse Agora que sim, está daí, nas ruas. daí nós já vamos pegar mais pesado, né? Agora... Daí assim, aí nós já vamos para uma outra parte, né? Qualquer agressão física, né? Contra um animal, já não precisa nem dizer mais nada, né? Não pode, é inaceitável. Um animal errante, ele está sujeito a todas as atrocidades, né? A ser atropelado, a passar frio, a passar fome. Isso já caracteriza maus tratos por si só, né? O simples fato de ele passar fome, frio, sede, eu estou privando ele das 5 liberdades que a gente fala, né? Então, ele já está caracterizado com maus tratos. Não tem nem o que... claro, vamos colocar uma situação que é bem comum a gente escutar, né? É uma briga entre protetoras e fiscalização. Está amarrado na corrente. Sim. Para muitos, maus tratos. Agora, se é uma corrente longa, onde impeça esse cachorro de ir para a rua ser atropelado, podemos considerar maus tratos? Ele tem água, ele tem comida, ele faz os passeios dele, ele tem um bom espaço. É maus tratos deixar ele amarrado? Então... Para alguns é inaceitável, né? Para a maioria. Agora, se eu como profissional chegar numa localidade onde tiver, sei lá, não tem cerca na propriedade, e eu constatar que esse animal tem água limpa, é oferecido regularmente, alimentação, tem os seus cuidados básicos, né? Vamos falar ali as vacinas, tem uma assistência mínima que deixa ele confortável. Eu não posso caracterizar aquilo como maus tratos. Por quê? Dentro da realidade que ele está inserido, ele tem tudo o que ele precisa para estar seguro. É que não é uma questão taxativa, né? Exato. Ela é muito mais... Você vai reconhecer o cenário, Exato. o caso concreto, Sim, a situação, né? Para Foi poder... até o que a gente comentou numa outra situação, né? Que com a própria fiscalização, tu conseguir entender o cenário, assim, Exato. né? Porque às vezes, né? Já falei e torno a repetir, né? Muitas vezes tem todo um outro contexto aí por trás desse cão, tem toda uma história, né? Aí tu vai em determinado local, aquele animal, vê como vem para mim também as denúncias, é um animal, corrente curta e tal, mas por quê? Aí tu chega lá, tu entende por que tá numa corrente curta, porque a casa, ela foi feita em cima de uma servidão, ou seja, passa uma rua, se a corrente tiver maior, ele vem para a rua, ou então ele dá a volta por trás da casa e cai atrás de um peral, porque a casinha dele tá lá. Né? Só que tu olha a situação também daquela família, a casa da família está pior que a casa do cachorro. Exatamente. Então, aí já fica difícil. Como é que tu vai multar uma pessoa dessa? Não tem como multar. Você vai tentar orientar. ajudar, vamos orientar. E ajudar. Numa das nossas reuniões no Combeia, eu acho que eu comentei, acho que você estava. Eu tive a oportunidade de subir algumas comunidades, ir a algumas comunidades aqui da região. E para fazer o cadastro dos animais para um antigo projeto entre FURB e prefeitura. E até hoje isso me impacta quando eu lembro, porque eu chegava nas propriedades, eu batia lá, batia palma, né? Se tinha porta, portão, mas geralmente não tinha, né? Então, batia palma lá. É assistência social? Não. Eu estava indo para fazer o cadastro do pet. Não que ele não mereça, mas a situação da família... Sim. Você veio atender. E quando é que chega o nosso atendimento? Né? Então, essa situação que você colocou. A gente tem que entender aonde ele está inserido. Não adianta eu querer exigir de uma família que mal consegue suprir as suas necessidades básicas, querer que ela faça algo que nem ela tem pelo animal. Infelizmente. E daí como é que eu vou chegar e vou multar essa família? Se nem ela tem assistência. Ela nem sabe o que é maus tratos, na maioria das vezes. Tem uma noção básica, mas para ela... vou dar um exemplo bem claro para vocês. Fui atender 2 cachorrinhas, um tempo atrás. Me chamaram para fazer eutanásia das 2 cachorrinhas. Cheguei lá, as cachorrinhas andando, pulando, brincando. Eu pensei, deve ser alguma outra que está muito doente, alguma coisa assim. Não, são essas 2 aqui, que elas já estão velhinhas. E não sei o que, a gente, né? Daí eu comecei a conversar. Sim. A mulher desabou a chorar. Porque ela assim... Nossa, eu não sabia que já tinha tudo isso. Falta de informação? Má vontade? Não sei, mas não cabia a mim julgá-la. Minha função naquele momento era o quê? Orientar ela, dizer que as cachorrinhas dela tinham boas perspectivas de vida, conseguiriam... E ela começou a chorar, a dizer, nossa, na minha época, quando ficava velhinho a gente... Né? Não precisamos ir muito longe, acontecia isso, infelizmente, não pode negar que isso não acontecia. Sim, acontecia. Mas acontece hoje ainda. E daí... Para você ver, como é que eu vou
Não tem como. A situação que ela está inserida é aquela. Então eu tenho que tentar mudar isso de alguma forma, orientar e começar a trabalhar. Só que é um trabalho de formiguinha, né? Infelizmente. É esse trabalho que fizemos há anos para tentar mudar. Inclusive também me aconteceu uma situação há uns 2 anos atrás que me pediram para mim ficar com uma cachorrinha. Aliás, me pediram para mim ficar. Me pediram para mim ir até lá, dar uma olhadinha nela e ver se realmente eu conseguiria arrumar um lar para ela, porque havia um impasse ali entre marido e esposa, né? Ele era daquela cultura, é um casal já bem bastante idade, ficou velho exatamente isso aí. Ele tem aquela cultura ainda, o animal passou a ser num estágio ali da vida, tem que sacrificar, porque e além do mais a cachorrinha era cega, né? Então, ceguinha, tem mais de 15 anos e tal, ele queria levar lá para dentro do mato e dar uma paulada e matar, e ela não queria, porque a cachorra está desde pequena, então ela preferia tirá-la dali. Mas como era cega, tinha lá as suas limitações. Aí eu tentei conversar com os dois, tentei conversar com ele, orientá-los, né? E a cachorrinha super ativa, não parecia que tinha tanta idade. Era uma Shih Tzu também, assim, mas ela tinha um tumorzinho na mama, tem esse tumor. Aí conversando, quanto tempo vocês estão com ela? Nós estamos, deixa eu ver, foi tal, 15 anos. 15 anos. Ela veio para vocês de pequena, veio. Ela já deveria ter perto de 1 ano. Então, coloca-se ali 16 anos, né? Então, por ela ter 16 anos, cega, um tumor, mas ainda ativa, eles queriam fazer a eutanásia do jeito dele. Ele queria fazer a eutanásia do jeito dele. Mas tentei conversar, orientar, decidiram ficar, né? 2 dias depois, a cabeça mudou, os planos mudaram e... Se a senhora não vir buscar, nós vamos matar. Infelizmente. Aí realmente tive que ser rápida. Na hora até eu não consegui, tive que chamar um Uber para ir até lá buscar a cachorrinha e levar para uma determinada clínica para a gente dar uma geralzinha, né? Porque eu conheci ela ali, eu vi ela bem ali, tá? Mas daí competia mais. Um banho também, uma tosa, já fazer um examezinho para ver se está tudo ok. E está comigo até hoje. Já foi doada e também devolvida. Eu acho que nessas situações, cada vez mais a gente precisa de informação, orientação, e eu acho que o papel da OAB também é importante nesse sentido. Sim, da orientação. A orientação. A própria universidade tem visitas a comunidades, não só comunidades, quando eu falo comunidades, mas tipo, geral, né? Diversos bairros. Sim. Tem que começar a orientar, porque assim, a gente já não pode mais perpetuar esse tipo de comportamento, né? A gente tem que entender onde está inserida essa pessoa, mas tem que mudar esse tipo de comportamento. Porque não é porque ficou idoso que não se faz. E a gente tem que mudar isso de todas as formas, né? Dos profissionais que atendem essas situações, porque até um tempo atrás, 16 anos, não mexe mais, não faz mais nada que não tem mais o que fazer. Não é mais assim. Sim. Graças a Deus evoluímos, a medicina evoluiu e a gente hoje consegue operar um paciente de 16, 15 anos tranquilamente. Sim. E a expectativa de vida dele aumenta. Então, a idade já não pode mais ser usada como justificativa para eutanásia ou simplesmente porque está idoso, não quero mais. E daí, eu acho que a principal fala: pets não são descartáveis. Eu não posso pegar quando não me for mais conveniente devolver ou entregar para adoção. Não é assim. Nós estamos falando de uma vida ao qual, quando você adotou, quando você resolveu ser tutor, você se responsabilizou por ele e é uma responsabilidade hoje de no mínimo 15 anos. Com uma boa perspectiva de vida. Mas eu acho que passa por essa questão de achar que o animal é um objeto. Né? Que a lei, infelizmente, ainda, né, a pessoa acha que ela pode pegar em um lugar, pode ficar com aquele objeto por um tempo e a hora que aquilo não me agrada mais, eu descarto. Esquece da posse responsável, né? Esquece dos maus tratos. Que hoje nós temos as leis deles também, né? Eles são protegidos por leis, então esse comportamento tem que mudar sim. É aquela coisa, se não mudar
É pela educação, né? Eu acho que é pela educação, porque a gente também tem conflitos de gerações aí. Sim. Né? Nós estamos pegando agora, educando crianças, né, de o quê? De 7 a... Vão ser adultos, provavelmente, já pensando nisso, né? Eu estava lendo hoje o artigo da Constituição, do meio ambiente, e achei uma coisa interessante que eu nunca tinha me dado conta, que fala que não só o poder público tem que defender, ou a coletividade tem que defender. Exatamente, Passa pelo apoio, pela ajuda da coletividade. Ela é obrigada, ela tem o dever de fazer isso, né? De cuidar. Mas você sabe que a Lei 8080 do SUS, ela diz que os ESFs devem ter uma equipe multidisciplinar. Nessa equipe multidisciplinar, deveria estar inserido um médico veterinário, na lei. Nossa, que interessante. Por quê? Várias zoonoses, né, que temos aí, podemos até falar, uma delas, leptospirose. Atendi só esse ano 6 casos de suspeita de leptospirose, 3 deles confirmados. Sim. Todos com tutores. E aí? Se não assim, cuida pelo amor, cuida, né? Cuida, então, daí, pelo assim, menos pelas doenças, dor, né? Pela dor. Você conhece algum ESF que tem um veterinário? Nenhum. Porque Também não não. existe. Exato. Não tem, né? Mas deveria. Não. E Mas deveria. eu lembro... Essa equipe multidisciplinar... Está integrado na lei? Mas nós sempre conversávamos sobre isso no Combeia, né? Que como é que a gente ia fazer o cadastro dos animais, né? Dos domésticos, né? Em Blumenau. E a gente sempre pensou numa aba, inclusive tivemos uma reunião, em fazer uma aba no pronto, onde se colocaria o número de animais daquela casa, a idade, as características, porque a gente já sabia que isso só tinha a evoluir, um caminho sem volta. Mas está sendo discutido ainda, né, doutor? Sim. Nós discutimos agora. E realmente esse sistema parece que agora vem com tudo. Até para saber o número de animais castrados, né? Porque é um censo, de qualquer forma, é um censo. É um e a gente censo. tem que ter, realmente, hoje, me perguntar quantos animais errantes tem. Eu jogo o número no qual nós fizemos há uns 4 anos atrás, né? Nós também subimos comunidade, ali um grupo, né? Subimos comunidade e tal, porque nós pretendíamos, na época, fazer um mutirão de castração. Isso lá atrás com o CEPREAD, com o antigo diretor, muito tempo atrás. E um cadastro. Na época, o bem-estar animal pertencia à saúde, né? Aí já foi cogitada essa hipótese de realmente aquelas pessoas que visitam as casas. Ali, as agentes comunitárias. De fazer esse trabalho, mas nós mesmos saímos a campo. Então, na época, a gente se deparou já com números exorbitantes de cães errantes. Né? Então, em Blumenau, naquela época, cães errantes são aqueles que realmente circulam sem perspectiva nenhuma de ter um dono. Talvez já veio de uma ninhada de beira de estrada, em mato, e ali se criou, teve a sorte de se manter vivo e está ali hoje ainda. Mas a demanda era muito grande já naquela época. E hoje, acredito que isso só veio a piorar. Então, nós precisamos até mesmo pelo controle de doenças de zoonose, gente, porque isso não, além de vir de dentro da própria residência, a probabilidade de vir de fora é maior, né? Eu espero que as telespectadoras mais assíduas não queiram me bater na rua do que eu vou falar. Mas fica à vontade. Eu acredito que nós teremos uma surpresa se conseguirmos fazer o censo, que é o que a gente sempre fala. Só a castração sozinha é enxugar gelo. E daí, só que assim, você fala isso para algumas pessoas mais fervorosas, não, elas querem me apedrejar. Exato. É castração, queremos castração, só que ela sozinha não vai resolver o problema. Por quê? Qual a expectativa de vida de um animal errante? Vamos pegar um exemplo simples. Aquela cadelinha. Vamos pegar uma cadelinha. Sim. Criou lá na rua. Ela não tem dono, ela tem que sair para buscar no lixo. Vamos, né, ilustrar a cena. Qual a perspectiva daqueles filhotes dela? Já não se sabe se nasceram saudáveis. Porque ela é de rua, não tem vacina, Sim. não tem proteção. Alimentação de baixa qualidade quando alguém de certo joga alguma coisa para ela. Qual a expectativa daqueles filhotes chegarem à vida adulta? Se chegarem,
qual a expectativa deles passarem da barreira dos 5, 6 anos sem serem atropelados na rua? Adianta eu pegar um pet desse mínima. com 8, 9 meses, castrar, se a expectativa de vida dele é no máximo até 2? Não é Não, muito mas mais... aí tu descastrar e devolver para as ruas, né? Isto. É porque Mas... eu sou contra. Mas daí assim, e outra coisa, e daí eu vou te dar um outro exemplo. Não estou dizendo que isso aconteça, né? Mas vamos generalizar nessa. Você me doou o Bob. Se você faz o controle, ok. Se você não faz o controle da doação, como é que fica? Eu posso muito bem amanhã largar o Bob, aquela situação. Sim. Larguei o Bob lá na rua e segue. Por quê? Eu posso amanhã depois pegar outro. Enquanto a gente não fizer a associação do pet com o tutor, a gente precisa identificar, e daí eu gostaria de ouvir da doutora também, porque a gente tem que identificar para poder começar a colocar em prática tudo isso que a gente fala, que é os cuidados. Doutor, não, mas quem é esse cachorro que está na rua? Não, é da Ângela? Ô, Ângela, vem cá. Por que ele está na rua? Por que ele mordeu o vizinho? Por que ele mordeu o vizinho? Por que, né? Que provocou um acidente. Por favor, doutora, o que a gente precisaria talvez caminhar, ou tem já esse suporte legal pra gente? Até uma dúvida minha também. A gente já tem esse suporte? Tem, né? A gente tem a questão a questão administrativa, judicial, né? Que estava falando aqui, né? Que desmembra pro penal e pro cível, né? O cachorro que é meu, que tá na rua, que morde o filho do vizinho, que precisa de uma cirurgia, que precisa de alguma coisa, por certo, eu vou ser responsabilizada, né? E não é só responsabilizada para receber um termo circunstanciado, um TC, que a gente chama, né? Você vai pagar todas as despesas médicas dessa criança, os danos, que são os danos materiais, e o dano moral. Essa criança pode ficar com alguma sequela, pode ficar com alguma coisa. Então, assim, as pessoas têm que entender que existem responsabilidade, né? Eu tenho uma cachorrinha que quando ela começou, assim, pequenininha, andando, ela ia, pegava na perna das pessoas, de repente, na perna. Eu nunca tive um cachorro que mordeu. Eu levei para entender que eu tinha que era eu que tinha que evitar aquilo, que eu que tinha que segurar ela. Mordeu. Aí eu ficava toda sem graça, não sabia o que fazer. Mas só foi uma pegadinha. Mas a pegadinha foi em 1, foi em 2, foi em 3, foi em 4. Falei, não, tem que parar, porque daqui a pouco ela vai aprender a morder e ela vai machucar alguém e eu vou ser responsabilizada por isso. Então é isso, as pessoas têm que entender que é posse responsável, né? Em todas as esferas você vai responder se você não cuida de um animal que não é um objeto, né? A gente está caminhando para o sujeito de direito, né? Nós ainda não temos isso não aconteceu, mas o caminho já está sendo percorrido, né? Até para que quem está assistindo a gente entenda, né? Hoje, o pet, infelizmente, ele é tido como um objeto, uma posse. Apesar de que eu já não gosto mais... que houve uma lei. Eu já não gosto mais de usar isso, né? o nome dono e sim tutor. Porque eu considero que é o que somos. Tutores deles. Tanto é que, se em algum momento falharmos, alguém tem que assumir aquela tutoria. Sim. Né? Sim, então, eu não sou dono de nada. Né? Apesar de que ainda se tem essa visão de que, não, eu sou o dono do cachorro. Não, você é o tutor dele. Você está ali para zelar por ele, para que ele tenha o mínimo. Né? A gente tem que começar a ver os animais de um outro olhar. Sabe o que eu acho interessante? Por exemplo, eu sou a tutora e eu morri. Faleceu, acabou, mas eu deixei um cachorro. Deixei um cachorrinho na minha casa. Aí tudo que eu tenho, todo mundo quer, né? Vamos abrir inventário, vamos distribuir os bens, vamos não sei o quê. Aí o cachorro, quem fica o cachorro? Ninguém quer. Já falamos sobre isso aqui, mas o cachorro, ele faz parte. O cachorro faz parte porque era a minha responsabilidade. Não faz parte de um bem, de um rol, de... Não, né? Ele não... Agora né? deixa a herança pro petzinho. Não, aquele filho, ele vai herdar a minha herança, mas ele vai herdar o meu cachorro. Parece uma besteira que eu tô falando, mas assim, as pessoas não têm noção que aquilo ali, que aquele animal faz parte da família. Ele não vai simplesmente da noite pro dia, ele só vai... Essa história só vai acabar, essa relação só vai acabar com o falecimento desse animal. Nem o falecimento do tutor. Para ver como a responsabilidade é maior ainda. Exato. Né? Tanto é que nós temos alguns países que, a partir de uma determinada idade,
você não pode mais adquirir pets. Sim. Por quê? A sua expectativa de vida já é menor do que a expectativa de vida do pet. Ou seja, a probabilidade de você vir a falecer é maior, o seu pet vai ficar vivo, quem vai cuidar dele? O município, a cidade em si, não assume essa responsabilidade, por isso que ela coloca essas leis. Algumas protetoras, até mesmo como eu, a gente tem esse cuidado, né? Uma vez até eu fui muito... Parece cruel, mas eu acho que fui são alguns questionada cuidados. sobre Faz parte da vida. Por quê? Exato. Mas eu tenho, assim, um critério. Eu sigo um critério meu de adoção, né? De posse responsável. Eu não costumo doar para quem paga aluguel, porque eu tenho toda uma preocupação do amanhã, certo? Hoje, casamentos estáveis ali, né? De casamentos sólidos de 30 anos estão se dissolvendo nessa união, então tem toda uma situação ali de um casal jovem, muito jovem, morando de aluguel. Eu sei que não compete a mim julgar, mas eu tenho que preservar aquela posse responsável. Eu tenho que tirar aquele cachorro da minha tutela e doar ele realmente para alguém que eu tenho certeza que vai ficar. Pessoas mais de idade que não vão passar por isso. Pessoas mais de idade, fui muito crucificada uns 3 anos atrás, que realmente assim, ela queria muito essa senhorinha, iria ser uma companhia. Eu tenho certeza que ela iria dar muito amor para ele, mas eu consegui ter uma dinâmica de todo o respaldo daquela família por trás, né? Se, digamos, 80 anos é uma idade muito avançada, né? E se ela vir a falecer? Eu tenho 5, mas a minha irmã tem 3, mas aí qualquer coisa conversamos com a minha irmã. A gente sabe, uma situação assim bem chata. E muita gente não pensa assim. E não é só isso. A gente tem que pensar também na saúde daquele pet, a adaptação dele. Exatamente. Né? Qualquer um, né? Pode acontecer um acidente, vir a falecer e deixar o pet. Mas não foi algo programado. Sim. Mas agora, eu começar a submeter ele a diversas adoções, a diversas famílias, Sim. eu vou criar um problema comportamental com ele. Sim, eu tenho cães com vários problemas comportamentais exatamente por isso, que já vieram de adoções frustradas, né? Não pela minha parte, que eu tive que ir lá e resgatar aquele problema para mim, eu trouxe o problema para minha casa, onde eu sei que eu peno até hoje. A minha cachorrinha faleceu há 2 anos atrás agora, faleceu com 18 anos. Eu fui a 5ª família dela. Ela tinha alguns traumas. Um deles era a síndrome, ela tinha um medo de ser abandonada. Eu fui descobrir isso quando a gente fez a nossa primeira mudança. Ela subia em cima das caixas da mudança e gritava, apavorada, com medo que fôssemos deixá-la. Pois é. Daí, entendendo isso, vamos trabalhar. Sim. Eu fiz uma promessa para ela, coisa minha, que eu seria a última família dela, e assim o foi. Infelizmente, queria que ela estivesse aqui, mas idade chega para todo mundo. E na outra mudança, ela foi primeiro, ficou na nova residência, sem precisar ver caixa, e tudo certo. Agora, você imagina se eu começo... Tudo de novo. Tudo de novo. Sabe? Então, esses traumas também têm que ser vistos, né? E outra coisa que a gente passou muito rápido, a gente estava falando de alguns problemas, maus tratos também. E não sei se maus tratos, mas que a gente tem que se policiar. A gente vê muito problema de pet com depressão. Por quê? O tutor passa alguns problemas para o pet. De comportamento, Sim. de falta de tato, excesso de comida. Sim. Acaba passando algumas frustrações. E eu, como veterinário, acabo às vezes atendendo mais o tutor do que o pet. Animais obesos, a gente sabe que a obesidade é doença. Sim. Por conta de frustração do tutor, e ele acaba transferindo toda essa ânsia, esse problema que ele tem para cima do pet. É complicado. Eu sei muito bem que é isso. Eu tenho uma amiguinha protetora que ela deve estar me assistindo. Ai. Ali bem miudinha, magrinha, e os cãezinhos dela são da metade da nossa mesa aqui. Então eu digo que chega, né? A gente tem que começar a rever esse problema. Isso aqui vai te causar um problema. Mas é aquela coisa... O que eu vou te dizer? Problemas assim? da vida moderna, né? Problemas da vida moderna. Mas, enfim, fica aí, ó.
Fica aí a dica. Não vou citar nomes. Mas então, vamos falar um pouquinho sobre o veterinário técnico, o RT, sobre a assinatura de um laudo ali realmente. Não, isso aqui caracteriza maus tratos, sim. Uma situação, digamos assim, onde a fiscalização tenha que intervir, né? E também tem uma outra situação, os passeios, os cães expostos em parque, em exposições, em feiras, em caminhada, né? Que nós temos hoje, a gente tem vários atrativos ali com atrações com animais. Eu digo atrações porque expõem eles, né? Eles ficam expostos. Mas e aí? Existe uma supervisão de um RT? Então, é obrigada essa supervisão a acontecer? Vamos lá. Até um pouquinho antes de vir para cá, eu estava fazendo o meu dever de casa também, né? Temos várias situações. Vamos começar pelo dos maus tratos. Sim. Hoje já temos a medicina veterinária legal. Em casos extremos, onde precisa-se uma perícia técnica, nós já dispomos do profissional médico veterinário perito para aquela situação. Sim. Aqui no município, acredito que nós não tenhamos, mas temos profissionais. Eu estou apto a ir lá e, como médico veterinário, esse animal aqui está com tal problema. Isso aqui caracteriza maus tratos, ou ele não está expressando as suas liberdades, ele não está tendo a assistência que ele precisa. Aí vai para a questão do município, ou o fiscal do município Sim. é que vai ter autonomia. Eu não sei, daí talvez a doutora possa auxiliar, por que o município não tem um veterinário fiscalizando junto. Até onde eu saiba, é só um fiscal do meio ambiente. Eu sei que a lei que rege é a lei ambiental ainda. Eu acho que já deveria ter sido mudado. Eu acho, minha opinião, o CPEAD deveria voltar para a área da saúde, aonde ele deveria estar, porque é um caso de saúde e não um caso de meio ambiente. Mas são situações que a gente vai ficar aqui uma tarde toda conversando, né? E não vai conseguir. Mas, minha opinião, então... Hoje, quem faz fiscalização é um excelente fiscal do meio ambiente, mas, na minha opinião, se ele vai fiscalizar maus tratos, deveria ter um médico veterinário junto. Mas muitas vezes realmente vai uma equipe do CPEAD junto. Quando o caso realmente é pauleira, como nós costumamos falar, nos bastidores, essa equipe vai junto. Realmente, quando é uma situação maior, realmente, principalmente onde tem ali que precisa de uma clínica de hora, né? De momento, né? Sim. Ele vai sim. O veterinário vai acompanhando. E daí quando a gente fala de... Mas não é sempre, né? Eu acho que a partir do momento... Eu consigo te entender. Eu acho que a partir do momento que você... sai para fiscalização... Teria que ter um veterinário. Se eu vou fiscalizar um animal, tem que ter... É a mesma coisa que vou fazer... Vamos inverter a ótica, sim. Né? Eu vou sair... O SAMU... Sai só com técnico. Motorista. Só com motorista. Ótimo. Sai só com motorista o SAMU. Vai chegar lá para atender como? Né? Precisa-se de toda uma equipe técnica, né? Formar a equipe, né? Ela tá capenga ainda, né? Exato. Então, assim, eu não estou desmerecendo nenhum profissional, não é isso. Cada um tem a sua importância e os fiscais sempre defendem, desempenham um papel maravilhoso. Nesse caso, esse fiscal que faria acompanhamento, ele teria que ser um RT? Por lei, digamos assim? Pois é, daí a doutora pode me responder. Do ponto de vista técnico, para poder dar o laudo, ele tem que ser veterinário. Até porque esse laudo ele vai servir para validar as provas, né? Exatamente. Ali na hora da fiscalização. Ele é uma prova, né? Ele é uma perícia, né? O laudo técnico nada mais é que uma perícia no animal. A perícia, tem uma perícia no local, tem uma perícia no... Mas você diz da situação ali, da situação do animal, né? Do animal ali em questão, naquela hora ali no local, no habitat dele. Isso. Vai validar isso, porque você está imputando um crime, né? Uma prática de um crime. Como? Com as provas que você tem. Entre elas, um laudo técnico, é a mesma coisa quando... vamos dar um exemplo. Quando um ser humano sofre uma agressão física. Ele vai fazer corpo de delito, né? Acho que é exame de corpo de delito. Fazer um exame de corpo de delito. Ele tem lá um médico legista que vai... Sim. Não sei se mapear seria a palavra, mas vai dar o laudo dele dizendo que apareceu tal, né? Lesão, alguma... Sim. E por que não? Se nós temos esse profissional para fazer isso.
Realmente nós temos um profissional na área aqui no SEBRAT que faz isso. Eu não sei como é que está hoje, mas eu sei que quando realmente o caso é um caso extremo de abuso extremo de maus tratos, ele... Mas a gente precisa chegar nos extremos? Lógico que não faz sentido. Eu acho que realmente a cada visita que o fiscal sai, o RT sai com ele, né? Mas são casos e casos. Vamos tentar aprimorar isso. Quem sabe vai dar certo. Eu acredito que a causa animal ela tá fluindo muito bem de uns anos para cá. De 2 anos para cá mesmo alavancou diversas lacunas aí que eram existentes há muito tempo atrás. Nós conseguimos preenchê-las, né? E aos poucos... Era muita coisa, né? Para se identificar, para fazer, para Exatamente, entender, né? Para todo mundo se conhecer também, né? E já para não fugir muito do assunto, e referente a esses passeios, parques, parcão, exposição... As exposições, as feiras, elas têm que ter um RT, né? Tem que ter um profissional responsável que vai avaliar alguns parâmetros. Né? As feiras de adoção? Não. Eu digo as feiras, essas feiras agropecuárias, essas partes assim, não sei se foi nesse sentido que você me perguntou. Foi nos dois. Então vamos lá. Ela tem que atender alguns critérios do CRMV, né? Espaço para aqueles animais, conforto térmico, isso é importante, a gente vai falar isso nos caminhadas, essas coisas assim. Sim. Conforto térmico. Ele não pode ficar exposto por mais do que um determinado período, tem que ter um rodízio. Então, são alguns cuidados que esse RT tem que ser, a partir do momento que for constatado que não está sendo seguido o que preconiza, cabe denúncia, mas até então a responsabilidade dele é com o bem-estar daqueles animais, para que todo o entorno gire para que eles tenham o mínimo de conforto naquele setor. Vamos falar então das caminhadas, as exposições. Aqui em Blumenau, até recentemente, podia ter animais lá o dia inteiro na vitrine para vender. Já não pode mais. Né? Isso realmente já não pode mais. Já não pode mais. Tem que ter né? Rodízio e tá tudo certo. Especificamente das caminhadas. Tem que ter cuidado. Horário, tem que ter cuidado com o horário. Eu sempre brinco. Tira o teu calçado, coloca o teu pé no chão. Fica ali parado uns minutos, 5 minutos. E aí? Tá confortável? Beleza. Né? O que acontece? Os cães, eles não soam pela pele como nós. Eles fazem troca através da respiração pela boca. Sim. Eles têm que trocar a temperatura pela boca. A temperatura já está quente. A externa. Como é que ele vai? E ainda se submete ele a um esforço. É um casamento perfeito para ele ter uma parada, para ele ter um mal súbito. Então, assim, eu acho que tem que ter um olhar, né, com horário. O ideal seria o quanto mais cedo. E daí também, né, podem me xingar, não tem problema, mas... Polêmico, doutor Carlos. Cadê a fiscalização desses eventos? Com carteirinha desses animais que lá estão. Verdade, é a carteirinha de vacinação. Já vi filhote encaminhada, né? Passeios, né? Não vamos falar passeios. Mas isso eu acho que já deveria ser pedido ali durante a inscrição, né? Mas eu acho que não Mas não tem controle, porque qualquer um pode entrar no meio. Mas, vamos inscrever. Né? Eu quero fazer a inscrição. Carteirinha, isso, aquilo. Já apresentar uma cópia, alguma coisa assim pra... Então, assim, os meus animais não vão. Alguma coisa tem que ser feita. Eu gosto muito deles assim, tá lá suscetível, a gente não sabe. Sim. Né? Então, claro, gosta? Leva, tá tudo certo. Não tô dizendo aqui para não ir, não é esse o objetivo. Mas eu acho que alguns cuidados a gente tem que ter, tá? Assim, um exemplo básico também. Aquele pet não caminha 2 metros dentro de casa. E daí, no dia da caminhada, Quer caminhar 1 quilômetro. Quer caminhar. Meu Deus, que loucura. Mas acontece. E aí? Eu nunca tinha parado para pensar isso. Mas principalmente os cães de apartamento, né? Exato. O pet passa o mês inteiro trancado dentro de casa, sem dormindo lá com as patinhas para cima, só acorda no ar-condicionado. No ar-condicionado. Bota ele para correr a maratona de São Paulo, a São Silvestre, né? Sai do apartamento e vamos para São Silvestre. Quando eu pego um pacientezinho mais gordinho, né? Sim. Eu digo, nós vamos começar a fazer atividade com ele, mas calma. Vai começar devagarzinho. Igual a gente. Vai lá, nós lá para uma academia.
Faz tudo uma vez só. Passa uma semana sem andar, né? Faz sentido. Então a gente tem que ter esses cuidados com eles. Exatamente. Quer levar? Leva. Quer passear? Quer interagir com a família? Sim. Ok, cada um com a sua opinião. Mas alguns cuidados tem que ter. Não submeter eles a algo que eles não estão acostumados. Ai, pessoal, fica a dica, realmente, né? Principalmente esses cães de apartamento ali para caminhada, é importante a gente falar caminhada. os braquiocefálicos. Ah, os que sim. são de focinho curto. Posso dar um exemplo de algumas raças? Shih Tzu, Pug, American Bully, Pitbull, Bulldog inglês, Bulldog francês. Eu ainda acho que o Pug é terrível, Então, tadinho, para eles, eles né? sofrem muito. Então, cuidar com o horário, até mesmo os passeios, né? Agora a gente está caminhando aí para o verão. Sim. Entre 9 horas da manhã, 4, 5 horas da tarde, não levem seus pets para a rua. Blumenau é muito quente. Sim. Não sugiro, não aconselho. Quer passear com ele, quer fazer uma atividade ao ar livre? Pega esses períodos mais ou menos, onde a temperatura já deu uma diminuída, e daí tranquilo para levar, e você vai estar dando qualidade de vida e vai estar se divertindo com o seu pet e não fazendo mal para ele. Eu né? lembro de uma situação em Itapema, em Meia Praia, trânsito, horário meio-dia, janeirão, calor, e de repente eu dirigindo e o marido do lado, de repente de longe na calçada, carro parado, lá vinha aquela senhora com aquele maltês lindo assim, aquele pelo, né? Poxa, meio-dia andando com aquele cachorrinho ali. Gente, assim, ó, eu abri a janela, desliguei o ar e disse, agora ela vai escutar. Quando ela passou do meu lado, disse assim, ô senhora, faz favor, tira o tênis, vamos caminhar descalço? Ela olhou meio sem entender, não, porque o animal está descalço. Eu disse, olha o horário. Ela fez assim meio que não era com ela. Primeiro ela deu ênfase para aquilo que né? Ela ia falar alguma coisa, mas eu acho que ela passou, uma louca, né? E passou e tal. Eu disse, olha, onde é que foi? Eu falei, disse, não, olha, onde é que já se viu? Eu olhei pro meu marido, cadê ele? Ele estava bem no banco, assim, sabe? Ele disse, meu Deus do céu, tu abordou a mulher desse jeito dentro do carro. Eu disse, mas não é? Né, levar um pet, principalmente realmente essa época de verão, agora de férias, né? Querem passear? Vão passear na praia, depois das 4 horas da tarde. Gente, mas andar no calçadão. Exemplo né? de maus tratos. Por quê? Porque tá num apartamento em casa que Já viu um cão com as almofadinhas queimadas? Pois é, já. É feio, Já. queimadura igual a gente. Sim, eu resgatei um Dói. Bull Terrier sem as almofadinhas. Gente, aquilo foi terrível. A recuperação desse animal. Né? Então, realmente, tudo isso a gente tem que se pensar, tem que analisar, né? Porque eu acho que está dentro dos trâmites da cadeia para maus tratos, digamos assim. Isso entra dentro dos maus tratos. E também a pessoa pode ser penalizada, né, doutora? Sim. Pode ser penalizada por isso. Voltamos para a história, né? Voltamos. Não é um objeto. Exatamente, É um ser. É um ser vivo. Que sente, né? Que sente calor, frio, né? Dor. Exatamente. E claro, a gente quando fala, né, vamos deixar bem claro também, quando a gente fala que é maus tratos, a gente tem escalas, né? Sim. Não é que tudo é passível de multa, de Sim, prisão. Não, orientação, mas que entraria dentro de uma escala de maus tratos, várias atitudes, infelizmente sim. Infelizmente sim. Muitas vezes a gente consegue fazer com que aquilo só fique dentro de uma orientação e aquela pessoa não vá mais. Né? Porque até então tu não fica ali verbalizando toda aquela situação, dá uma orientação, tenta, né? E muitas vezes funciona. Que a própria pessoa não se dá conta. Exatamente, do que tá fazendo, Por isso que eu digo, o que nos falta mesmo é informação. E eu trabalho muito também com aquela situação assim, eu penso, né, que hoje a informação ela está dentro das escolas, a gente tem que começar pela educação. Como a doutora disse, hoje nós estamos formando, daqui a pouco nós estamos formando adultos ali já mais conscientes, que hoje já existe esse trabalho de consciência dentro de algumas escolas aqui, até mesmo aqui dentro do município, né? E eu sei também que, se eu não me engano, o Rio dos Cedros faz um trabalho muito bom no município lá com os cães. Tem a minha amiga Rose Mauricês, que ela é uma protetora muito forte lá dentro, ela vai nas escolas, ela palestra e realmente está dando um resultado muito bom. Isso até para o município, porque Rio dos Cedros também é um município que é considerado o
o mártir e abandono, até mesmo por se tratar de uma né, zona mais rural, pontos mais estratégicos para desova de animais. E a gente já começou a notar que a coisa já está começando a fluir, o pessoal já está mais, né? Porque aquela criança leva aquela situação para casa, né? Então, assim, o que realmente hoje eu acho que isso tudo começa pela educação. Mas é como também o Carlos disse, existe aquela pessoa que já tem aquela mente fechada, até naquilo que a gente comentou ali sobre a eutanásia, isso tem que mudar, né? Como a doutora agora mesmo falou, não é uma coisa, não é um objeto, é um ser vivo, né, gente? Então, a gente tem que começar a repensar. E eu acho que, para isso, sim, o programa é informação. É o que a gente traz aqui, é informação. Né? Falamos aqui sobre horários, o que pode ocasionar maus tratos, o que a gente pode fazer para estar evitando, para dar uma boa qualidade de vida, mas também nós temos as leis, né, doutora? Onde pega pesado, sim. Não aprende no amor, vai aprender na dor, infelizmente. Né? Sim. Inclusive agora com essa alteração da lei aí que leva até a prisão, até né? prisão. Super Né? É lógico, né? são várias etapas, né? São várias etapas, mas ela está aí, né? Não tinha. Até então nós não tínhamos, né? Agora, aqui dentro do município nós temos a 1054, né? Que a gente 1054. trabalha muito com ela. Ela também houve uma alteraçãozinha ali, se não me engano, também, né? Você podia falar, né, pro pessoal, pra gente que tá familiarizado é mais tranquilo, mas o que diz a 1054? 1054? A 1054 é o Código de Proteção, né? Bem-estar animal 10.054, 1054. É uma lei complementar, né? E ela traz todas as informações, tudo que nós falamos aqui, inclusive detalhando o que é eutanásia, maus tratos, que mais abandono, e como se faz uma fiscalização, quais são qual é a punição, o valor das multas, que mais que ela tem ali, a questão do comércio dos animais também, ela teve uma alteraçãozinha. Meu Deus, né? o comércio dos animais, antes que o programa acabe, a gente não pode fugir desse assunto. Eu queria muito falar sobre Pitbull, sobre a 14.204, aproveitando que o doutor está aqui, né? E a doutora também, porque nós estamos com um problema grave aqui, não só aqui dentro do município, né? Como eu disse no programa passado, o Pitbull está brotando da terra, assim como eu falei para a Ana do IMA, que os gambás estão caindo do céu, né? Os pitbulls estão brotando da terra. O que a 14.204 ela deixa clara em relação ao pitbull sobre a castração, a comercialização? A 14.204, ela simplesmente proíbe, né? Ela proíbe. A criação, a comercialização e a circulação desses animais. Aí, claro que ali no artigo 5º, se não me engano, faz uma ponderação ali que você pode até circular com esses animais, desde que com focinheira e maiores de 18 anos. Porque essa situação também entra dentro daquilo que a gente estava falando, o RT, nos parques, porque nós também, né, eu já presenciei várias situações de cães de grande porte passeando dentro do Parque Ramiro sem a focinheira. E a 1054, ela fala de porte grande, ela não especifica a raça. Então, ela é bem aberta. Aí, como nós estamos falando de um local específico, o responsável por aquele local, já que ele abriu as portas, né? Sim. Ele é responsável por colocar as regras para receber aqueles animais. Claro, existe uma lei, então ele tem que se adequar. Só que ele tem que ter alguém lá que fiscalize e diga, ó, se você quer trazer seu animal aqui, sim, você tem que se adequar. Ah, não tá, então você vai ter que se retirar. E daí vem uma guerra, né? Porque o meu cão é dócil. Ok, seu cão é dócil. Mas... Naquela situação. E aí? Como é que fica? Então, a castração, a gente sempre esbarra, né? Você usou o exemplo do Pitbull, mas nós temos várias outras raças. Sim. Para o ser humano, tem várias... Eu sempre digo assim, o Pitbull, eu vejo ele como um grande problema para outros cães. Com seres humanos... Ele é muito dócil. Eu já fui chamado para atender um Pitbull que, sério, ele passou por criança, passou por um monte de gente. Ele foi em cima do cachorro. Ele não atacou ninguém. Ele não atacou ninguém.
Cheguei lá, infelizmente foi um acidente, realmente. A diarista deixou o portão da casa Sim. aberto. Eu fui lá, dei assistência. Os tutores Sim. do Pitbull chamaram, fui lá, dei assistência pro cachorrinho que ele mordeu. Foram corretos. Uma fatalidade, infelizmente, mas o cachorrinho tá bem. Só que, na maioria das vezes, eles vão atacar outros cães. E eu não sei te dizer, talvez eu esteja até... Eu te digo isso até é comigo. 99%. Isso é uma experiência minha. Eu acho que é mais da raça, da índole do cão, genético talvez, essa dificuldade de lidar com outros cães, de agressividade com outros cães. Porque eu não vejo essa agressividade tanta com os seres humanos. Não. Né? Eu particularmente, eu tenho 3 em casa. Um realmente se dá até com gato. Mas os outros 2, eles têm ali uma característica E daí nessa terrível, situação específica referente à mesma que você espécie. falou, mas eu acredito que os locais, né? Vamos dar exemplo aqui, temos alguns parques que recebem animais na cidade. Sim. A fiscalização é por conta deles, sim, né? Uhum. Então, aí claro, e consciência, né? Se você tem um animal de grande porte, por mais que ele seja dócil, ele vai estar em companhia de outros cães. Vai. E é uma linha um pouco tênue, porque já vou te dar um exemplo. Eu, até uns anos atrás, eu tinha cachorros de porte grande. Não tenho mais. Uhum. Por conta de espaço, a gente vai entendendo e vai diminuindo. Ele era um bobalhão de dócil que era. E sempre caminhava junto comigo. Sim. Até um dia que, não sei por que cargas da água, uma pessoa passou do lado e levantou os braços perto dele. Tipo, assustando talvez. ele, mas fez proposital. Sim. Foi o tempo de eu segurar e ele bater a boca na frente do rosto da pessoa. Ai, que loucura, né? Mas por quê? Por um comando que ele entendeu errado que o cara fez pra cima dele. Sim. Foi culpa do meu cachorro? Não. Ele tava sem focinheira? Tava. A partir daquele momento, sim, eu tive que entender que ele é dócil, ele é um amor, só que eu posso ter situações adversas, nas quais uma mordida de um pequeno causa um dano assim, sim, uma mordida de um grande causa um dano assim. Infelizmente. Então a gente tem que ter esse bom senso dos tutores e entender essas situações também, né? Um pincherzinho morder uma pata do pitbull é uma coisa. O pitbull morder o pincher, ele matou. Engoliu, né? Engoliu. Então o dano é muito maior. Gente, assim, eu tô com tão pouco tempo, nós temos aqui mais 2 minutos para encerrar o programa. Eu queria tanto falar parte da Comissão dos Direitos dos Animais com a doutora. Vamos deixar isso uma próxima, a doutora volta, porque assim, é um assunto muito legal, a gente tem muita coisa para falar ali dentro, e é um assunto muito complexo também, né? Muita informação, mas enfim, a gente finaliza agora referente sobre os pitbulls, né? Eu até quero deixar aqui a minha indignação sobre os 3 pitbulls lá de Penha, de semana passada, aliás, semana retrasada, que pularam um muro e literalmente comeram o chocolate vivo, que é um cachorrinho doméstico de um casal lá, né? E o relato da dona é incrível, assim, ela dizendo que ela via eles arrancando a perna, mastigando o animal e o animal ainda vivo, ainda pedindo por socorro, mas não tinha quem realmente tirasse, a dona do chocolate. Então fica aí a minha indignação hoje para quem realmente cria essa raça, cria com muito amor, com muito cuidado acima de tudo, né? Porque fiquei chocada com a notícia e mais chocada ainda essa semana passada veio a notícia novamente, uma protetora colocou lá o alerta. Os 3 pitbulls de uma semana atrás que mataram os cachorros ali em Penha, o chocolate, e eles estavam na rua novamente. Aí eu pergunto, e a lei? É a reincidência, né? Reincidência. Então, assim, é o cúmulo eu ter que tirar o meu cachorro de dentro do cercado e por dentro da minha casa porque tem um pitbull solto na rua e ele pode vir a pular o muro da minha casa. E ele pula mesmo, porque eu tenho pitbull aranha lá em casa de 4 metros que é telado na parte de cima porque ele pula. E, Ângela, fica aqui a minha crítica e sugestão à gestão, né? Seja governo, seja município. Atenção à causa animal. A gente vê aí que entra ano, sai ano, promessa existe.
mas a gente não quer mais promessa. Exatamente. Nós, né, Nós queremos ações, nós queremos políticas públicas de qualidade voltadas para essas situações. Por quê? Se o animal voltou para a rua, cadê o município fiscalizando? Cadê os órgãos indo lá e dizendo assim, ó, o senhor tem que assumir responsabilidade. Exatamente. Porque eles têm tutor. Enquanto os órgãos governamentais não saírem da inércia que estão, nós não conseguimos caminhar. E te digo mais, verba para isso tem. Falta é boa vontade. Exatamente. Mas tá bom, gente. Então, nós vamos ficando por aqui, pessoal, com mais um PodPet, um podcast PodPet, né? E eu quero trazer também o doutor aqui em uma outra situação. Mais para frente, a gente vai tentar alinhar. De repente, eu consigo mais uns 2 veterinários, uns RT também perdido por aí do município. Mas são pessoas muito boas que eu também quero trazer aqui. E a doutora eu tenho que trazer logo, porque o direito ali, essa comissão dos direitos animais, como eu falei, gente, é muito interessante. E eu quero que deixe bem claro aqui, mas a gente tem 1 hora de programa. Aí nós achamos, nossa, 1 hora dá para conversar tanto. Não dá, gente, não dá para conversar quase nada. Mas fica aí o convite para a próxima. Tá bom? Então, doutor Carlos, agradeço imensamente. Fica aqui também já o convite para o próximo ano, aqui no início do ano, a gente já está aqui sentadinhos, os 3 aqui novamente, os 3 não, vou trazer mais uma pessoa que eu acho que vai fazer toda a diferença. E é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui com mais um PodPet e também lembrando que ele é exibido toda quinta-feira às 8h30, aliás, às 20h30 da noite. Só que também não esquecendo que ele abre para os portais Facebook, YouTube, Spotify e, é lógico, TV Galega. Tá bom? Então, gente, até a próxima semana com os nossos novos convidados. E é isso.